A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de sexta-feira, 22 de dezembro de 2023, tem como título: Prontos em cumprir com alegria a incumbência da evangelização. O texto bíblico encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, que diz assim: Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Queridos, estamos aí como o corpo de Cristo, dispostos a dar a vida por essa grande obra? A reflexão sobre o texto que lemos destaca a postura de Paulo, cuja principal preocupação não era preservar a própria vida, mas sim cumprir o ministério para o qual Deus o havia chamado. Essa pergunta, queridos, não apenas nos alertam para a realidade urgente da grande comissão, mas também evidenciam as possíveis consequências da negligência. Se a igreja falhar em atender ao apelo divino, se houver omissão por parte dos líderes, se os crentes hesitarem em se dispor para a missão e se o mundo não receber o Evangelho nesta dispensação da graça, a Bíblia adverte sobre um duro juízo contra os negligentes. Portanto, a urgência evangélica não é apenas uma chamada à ação, mas sim um convite para uma profunda reflexão sobre o nosso compromisso, preparação e responsabilidade na grande comissão. A igreja primitiva, amando intensamente a Cristo, evangelizava sem cessar, pois também amava as almas perdidas. O amor daqueles crentes não se perdia em teorias, mas era efetivo e prático. A sua postura era mais do que suficiente para levar milhares de homens, mulheres e crianças aos pés do Salvador. A igreja em Tessalônica também se fez notória por sua paixão evangelística. Nós enfrentamos hoje crise econômica, crise moral, crise política muito séria. Porém, queridos, nós precisamos continuar evangelizando os de perto e também os de longe. Devemos evangelizar porque exercitamos o amor de Deus. A coisa mais amorosa que se pode fazer é apresentar o Evangelho na esperança de trazer outros para a salvação. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5:22, ele lista o amor como um dos frutos do Espírito. É da natureza do amor dar-se. Tomemos, por exemplo, João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor se dá, se entrega, e mesmo se em nós houver apenas uma pequena porção do amor de Cristo, iremos querer entregá-lo aos outros. Não evangelizar é um ato de profundo egoísmo, sendo assim um pecado. Então devemos evangelizar porque amamos o nosso próximo e não queremos vê-lo perdido eternamente. O apóstolo Paulo, dominado por este amor, estava disposto a sacrificar a própria vida na pregação do Evangelho. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima sexta-feira a todos.